Ao vivo, começando agora, chá remoto com Dari Arabel. Nossa, apesar do calor, um chazinho quentinho vai bem, viu? Olha, tem alguém aí, Prix Borges, tudo bem? Começando aqui uma live, que eu vou conversar com uma terapeuta. Nós vamos falar hoje do holismo. Essa terapeuta, ela é espiritualista e eu não consigo pronunciar o nome dela. Eu tô esperando ela entrar na live, aí eu vou falar, porque eu não sei como que ela se chama, né? Enquanto isso, eu vou tomando aqui esse meu chazinho bem gostoso que eu fiz de semente de coentro e unha de gato peruano. Tá muito bom, tá quentinho, tá um calor aqui. Muito bem, pessoal, dia de live, quarta-feira. Vamos falar sobre as terapias holísticas, a espiritualidade. Olha ela aí chegando. Saúde, querida. Muito bem, vou mandar aqui um convitinho para nossa querida. E aí ela vai pronunciar o dela pra gente, porque eu simplesmente não consigo pronunciar o nome dela, é muito diferente. Olha que o meu nome é diferente, hein? Dari Arabel. Vamos falar sobre o mundo holístico, sobre a espiritualidade, sobre as terapias. Vamos lá. Olha, nossa querida Rosana da Bravo Turismo, prestigiando. Deixa eu ir dando aqui uma boa noite para quem está chegando. Tudo bom? Boa noite. Tudo Boa bem? Boa noite. Tudo bem? Então, eu tô aqui numa briga, sabe? Porque eu esqueci de perguntar para você como pronuncia teu nome. Boa noite, Dari, boa noite todo mundo, os amigos que já estão aí. Pois é, o meu nome pronuncia do jeitinho que é escrito mesmo, Raet. Aí eu... Raet. 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 Tem o E. Raet. Isso. Raet. Aí o pessoal aqui no mundo da espiritualidade, entre os amigos da rede social, eles me chamam de Ra, porque foi assim que eu intitulei parte do nome do canal, porque ficava mais fácil do que as pessoas terem que digitar o meu nome, e é cheinho de letrinhas, e não é assim um nome muito comum. Então, eu diminuí para Ra, mas eu fico muito feliz quando eu sou chamada de Raete. Raet. Eu estava tentando, eu estava pronunciando Raet. Raet. Do inglês, né? Bom. Olha, tem uma turminha boa aí agora na live assistindo a gente, né? Que delícia! Quem são a turma da espiritualidade tá aí, ó. Oh, que amor! Queria mandar um beijo para eles já. Manda. O Washington, o Diego, a Rosana, eu não sei se ela conhece, mas um beijo para você também, o Brito. E eu sei que eu já vi aí entrando, mas não sei por que saiu, foi a Priscila. O desenho do guia... Tá só deu um oizinho e... desenho do guia, que é um excelente trabalho de desenho do guia, é do Washington, esse nosso amigão aí. Ele desenha um guia? Nossa, uma maravilha, viu? Eu recomendo, desenhou a minha mentora e ainda manda uma mensagem do mentor para a pessoa. Vale muito a pena. Lindo. Que lindo. Tem um vídeo meu no canal. Tem, que mostra? Sim. Eu quero ver. Nossa, eu quero ver. Gente, que coisa linda. Que lindo. Eu conheci outras pessoas que faziam isso e é muito especial, né? Sim. O Ra.
Vamos tomar nosso chá, menina. Vamos fazer um brinde. Um brinde. Olha lá o Deli aí dando boa noite. Que chazinho Olá. você fez aí? Conta. Olha, hoje eu fiz um chazinho aqui das folhinhas naturais que eu tenho no quintal, que é do pé de laranjeira e do hortelã. Então eu fiz das folhas da laranjeira. Eu lutei muito para ter essa laranjeira, você não sabe. Mas até que enfim ela foi em frente. Ai, graças a Deus, porque assim, é uma planta de poder, né? Sim, né? Você que sabe, você que é especialista da fitoterapia e eu quero aprender com você. Vamos lá. Ó, o meu é de unha de gato peruano, que inclusive foi a Rosana Calossi que está na live que me deu essa unha de gato. E eu acrescentei umas sementinhas de coentro e ficou muito especial, ficou assim saboroso. Vamos fazer um brinde para todo mundo que está assistindo. Um brinde. Aí o pessoal tira uma foto, depois marca a gente, né? E aí a gente toma. Tchim, tchim para todo mundo. Viu, Rosana? Aquela unha de gato que você me deu. Eu ainda tenho. Porque ele rende, sabe? Você coloca só um pouquinho, não precisa pôr muito. Legal. Unha de gato é uma excelente erva, né? Muito amplamente de vários assuntos falam sobre ela, mas eu não vou falar não, porque deixa você uma hora dessa nos dizer. Deixa eu só mandar um beijo para a Priscila Borges, linda, e a Priscila Mello também. Olha, aí tem, olha, Corpo e Mente Plena tá aqui na live com a gente. Ai, meu Deus. Que alegria, né? Um beijão pra Priscila. Priscila é demais. Eu já fiz uma live com ela. Ela é uma querida. É uma pessoa de iluminação muito rara. Só o que eu posso dizer agora. Já tive o privilégio de falar com ela. O Brito dando boa noite. Ai, que legal, gente. Tá muito chique a nossa live. Rá, me fala uma coisa. Então, você é espiritualista, né? E assim, quem está assistindo a gente aqui agora, eles sabem o que é holismo, o que é o mundo holístico. Mas quem for assistir a nossa live, né, que vai ficar na gravada, né? De repente pode ter alguém que não saiba, né? Sim. Vamos falar? Vamos falar para o pessoal? Você pode dar uma explicaçãozinha? Quando a gente pensou, pessoal, em fazer essa live e a Dari sugeriu o holismo, né? Eu fiquei muito feliz, eu me senti presenteada por ela, porque a Dari é uma pessoa que convida a gente para a live e ela tem o cuidado de perceber o tipo de trabalho que a gente faz. E isso é um cuidado, Dari, isso é um carinho, viu? Eu agradeço muito a você. E se vocês forem observar, o holismo, ele vai estar presente em muitas conversas que a gente vê, muitos trabalhos no mundo da espiritualidade, da filosofia. E eu sei que se vocês quisessem saber sobre o que significa em termos de conceito e outras coisas mais, era só pesquisar no Google e vocês vão ter tudo isso. Eu faço aqui um pequeno resumo para a gente adentrar exatamente no ponto que é ter uma visão sistêmica, uma visão ampla de como que esse holismo se aplica nas vidas de todos os seres do planeta, principalmente no trabalho dos terapeutas e quem sabe agora já entra dentro das nossas escolas de medicina, nas nossas escolas de psicologia, em todas as áreas que pretendem trabalhar com o ser humano, não é? Com o ser humano, com os animais, com a vida. Daqui a pouco, isso já é visto hoje no mundo empresarial, Dari. Muita coisa no mundo corporativo, eles procuram ter uma visão holística, mas a gente não vai entrar nisso. Então, a gente pode ver em conceito geral que esse holismo, ele vem de muito tempo, de tempos imemoriais. E a nossa sociedade, a nossa raça
humana, de onde a gente conhece, a gente pode começar do Aristóteles, que foi o primeiro a pensar de uma forma holística. Mas ele não falava que era holismo. Ele dizia que as partes, elas não podem ser observadas em separado, e nem que se somasse todas as partes, você não entenderia o todo. Mas quando você olha para o todo, sim. Aí você entende quem são as partes, quem são as minúcias. Eu posso até citar o que ele disse, ó. O todo é maior do que a simples soma das partes. Mas é isso que a gente vê. Mas só foi em 1927 que o sul-africano Jan Smuts, acho que é assim que fala, não sei falar inglês, e ele fez o primeiro livro que tratou e utilizou o termo grego do tempo do Aristóteles, que era o holos, que quer dizer todo, inteiro, e ele usou como no seu trabalho de 1927. Isso tudo vocês vão encontrar procurando na filosofia e nos conceitos de toda parte. Esse conhecimento ele é muito importante para todo terapeuta, porque o terapeuta ele não poderá apenas apresentar o seu trabalho de uma forma só, de uma ótica apenas do sentir, do ver. Ele também precisa estudar o que a história já trouxe. E esse é o meu cuidado, Dari, de sempre considerar o que já existe, o trabalho científico que existe. Gosto muito do Wagner Borges, quando ele diz que você está sentindo uma nova sensação, uma nova percepção, e você aparece na rede social e diz que você está descobrindo isso, que você que é o cara, você que é a mulher. Mas vá atrás, que existem trabalhos anteriores que falam sobre isso. Então vejam, né, que seria mais delicado da nossa parte considerar o conhecimento que já existe. Eu sempre digo que, além de ser uma eterna aprendiz, o meu objetivo é ser sempre carinhosa comigo, ser gentil comigo e com todo mundo. Talvez seja a minha pretensão. Gostaria muito de alcançar isso, sabe, Dari? Ainda é um desafio. Nossa, não sei não, né? Eu sinto tanto carinho em você. E nós, é a primeira vez hoje que nós estamos conversando assim, né? É verdade. E eu estou tendo muito prazer de te conhecer, sentir aqui a sua energia, sentir a energia dessas pessoas que estão aí. É uma dádiva. Você trabalha assim, qual é a sua principal ferramenta que você usa hoje em dia? Olha, o meu trabalho, Dari, eu não saí do mundo corporativo. Eu sou professora de carreira, trabalho numa secretaria, quer dizer, na área central da educação dentro do meu município, e já estou lá há um tempão, sabe? Já aposentei até de um dos meus contratos, porque professor geralmente ele tem 2 contratos, né? E aí, por ter uma experiênciazinha pregressa em banco, na área de contabilidade, alguma coisinha, um pouquinho, e aí eu fui aproveitada na área de planejamento e execução de recursos públicos. Então, a gente trabalha nesse mundão que não tem nada a ver com a espiritualidade, com a minha proposta de vida, com a minha essência, mas eu não nego essa outra parte, eu sou muito grata, porque sei que também faz parte de mim, faz parte do que eu preciso aprender e talvez possa até contribuir. Não é à toa que nós estamos falando do holismo, né? Da totalidade. Isso, então, e quando eu falava... Perfeito. E quando eu falava agora dos conceitos e dos nossos teóricos, eu finalizo com Spinoza, né? O Spinoza, que, em termos da filosofia, eu não sou filósofa, mas a gente não pode negar que a filosofia, ela é o ensaio da espiritualidade. Se a gente for pegar os pensamentos filosóficos, eles todos são espiritualistas
escondidinhos no mundo da filosofia e do pensador. Mas você que é espiritualista, e você que está em casa, que nunca leu nenhum título, você é filósofo, você é Spinoza, você é Schmutz, você é Sócrates, na sua ação, que é o que realmente importa. Essa visão do todo, ela vai entrar na nossa conversa agora, nessa visão sistêmica que eu falei, né? Então, vamos trazer todos esses conceitos para a nossa vida, para o nosso dia a dia aqui, principalmente o público que aprecia a espiritualidade e os trabalhos de terapia sistêmica que envolve todos os nossos saberes, vamos dizer assim. Porque a nossa percepção também é um saber. Sim. Então, mas você trabalha com reiki, trabalha com ferramentas quânticas. Sim. E fora o mundo corporativo, eu dividi meu dia. De manhã eu trabalho no mundo corporativo, com prestação de contas, execução de recursos e aquilo tudo que vocês sabem. E de tarde e de noite é para o estudo e para as atividades espiritualistas. E eu defino como espiritualista, Dari, é tudo, tá? Então vamos partir desse princípio. Tudo aquilo que a gente pensa que é para além do metafísico, do que ainda faz parte do pensar de qualquer pessoa que quer descobrir um pouquinho além. O reiki, ele vem na minha vida, o reiki chegou para mim num momento que eu estava muito debilitada fisicamente, há muitos anos atrás. E eu tinha que fazer uma cirurgia, e eu estava um pouco, muito tensa, muito tensa, não sei. E o meu despertar espiritual só se deu pela segunda vez agora na pandemia. A primeira vez eu tinha 15 anos, aí eu amarelei, sabe? Deixei pra lá, não tive coragem, abandonei. E aí quando veio a pandemia foi o meu segundo despertar. Mas antes da pandemia eu já vinha estudando, eu nunca deixei o estudo. E aí o reiki, que foi a minha mestre aqui em Rio Branco, a Marta Pereira, ela me chamou e conversou comigo. Hoje eu entendo que aquele atendimento que ela fez comigo, ela me leu todinha, ela percebeu o todo, ela foi holística, ela percebeu a importância de se considerar tudo o que aquela pessoa traz. Eu humildemente tento imitá-la. E quando eu tenho a oportunidade de estar com alguém, e se eu puder ser útil, eu percebo, eu tento observar isso. Eu tento fazer essa leitura de todo o pregresso daquela pessoa, da forma como ela se comporta, como ela se apresenta, o que ela fala, e com o tempo, acho que isso acontece com você, que também trata com pessoas, com o tempo a gente começa a perceber, e com uma certa sensibilidade, a criar o nosso mapinha, para poder saber, quem sabe, com a espiritualidade nos orientando, a gente seguir o melhor caminho. E aí, eu fiquei curiosa, o que aconteceu quando você tinha 15 anos? Como que foi essa... O que aconteceu que você amarelou? Amarelei. Nossa Senhora, quando a gente tem 15 anos, a vida, ela é muito intensa. Então, hoje eu fico observando também, eu me sinto uma grande observadora, né? Então, quando eu sou de família católica, e como eu escutei ontem do Luiz Fernando, na live que eu estava assistindo dele, ele disse: eu sou de uma família católica não praticante, que é o nome que se dá a todo mundo, né? Assim, em geral.
E dentro da minha família tem um grupo que é espiritualista, mas eles não se manifestavam até então. Então não tinha esse contato. E aí um dia, passando em frente à Federação Espírita daqui da cidade, eu vi uma placa e dizia que ia ter grupo de jovens naquela tarde, nas tardes de sábado. E aí eu decidi ir, chamei a minha irmã e fomos. Isso eu já até contei aqui numa outra conversa, e a gente começou a estudar. Aí, Dari, a coisa foi tão intensa que, com acho que 3 meses que eu estava lá, eu já estava dando aula dentro da escolinha lá para as crianças de evangelização. Porque não é que você adquire o conhecimento, é porque você se encontra com aquele tipo de entendimento, você vê aquilo claro como a água. E aí, não é estudo, não é esforço. Você pega os livros, começa a ler, e é como se, de repente, você começasse a lembrar. E aí foi isso, assim. Mas quando eu, não sei, assim, não me lembro exatamente o que me deu. Acho que eu comecei a sentir muito a minha sensibilidade. Eu vejo agora os meus amigos aqui que são projetores astrais, eu tenho a maior vontade hoje de me projetar de forma consciente, quer dizer, sair do corpo, para quem ainda não sabe o que é projeção astral, é você sair, a sua consciência sai do seu corpo físico, enquanto ele fica na inércia, aparentemente dormindo, e você se mantém lúcido. E hoje eu tenho essa dificuldade, porque deixei para trás umas habilidades que eu já tinha, que eu já trazia nada. Aquela catalepsia projetiva, por exemplo, que você está preso no corpo, que você quer falar, quer manifestar o corpo e não consegue. Isso. Eu vi você falando. Eu senti. Eu senti. Então, eu não dei prosseguimento. Mas, vamos ver se agora, e você que está aí nos assistindo, e se esse é o seu caso, por alguma razão você largou a espiritualidade, o seu estudo, a sua percepção em algum momento da vida, seria interessante que a gente desse uma outra chance para a gente, ainda mais nessa encarnação que é tão importante. Aproveitar a oportunidade, né? Sim. Não deixar passar. Perfeito. Aí hoje em dia, aí você entrou em contato de novo com a sua espiritualidade, Voltei a trabalhar, dar atenção para esse lado. Foi. Eu já estava estudando, eu dava aulas de dança e é um mundão que quem quiser ver tá no Facebook, tá? Os trabalhos aí da arte. Até aula de dança você já deu. Eu era aluna da escola e eu tenho esse problema, Dari. Eu entro nas escolas para aprender, quando daqui a pouco eu já tô lá, minha irmã, não sei o que é isso. Mas isso não é um problema, imagina. Eu acho que a responsabilidade sempre está batendo na minha porta. Eu acho que esse é um desafio. Uma hora dessa eu tenho que fazer um atendimento lá com o Diego, no Luz Consciência, que é para eu descobrir como encaminhar melhor isso aí. Bom, a sua rede de apoio tá forte, tá boa. Eles são tão queridos. Eu aprendo tanto com eles, tanto que você não imagina. Eu sou muito grata mesmo. Essa semana, Dari, eu estava pensando, eu senti assim uma sensação, e respondendo ainda a sua pergunta, o que aconteceu, né, nessa virada. Com a vinda da pandemia, eu tive a oportunidade de me ouvir, de me sentir, porque eu trabalhava 24 horas por dia. Eu era executiva do meu município. Eu era responsável por grande equipe, grandes responsabilidades, né? E isso me absorvia muito. Eu achava que a minha vida era só isso. E com a pandemia, eu refleti sobre aquilo que eu já fazia nos meus momentos de lazer, que eram as pequenas leituras. Eu nunca deixei
de fazer as leituras espiritualistas. Uhum. E aí um dia, vou contar isso rapidinho, acho que a maioria das pessoas já sabe. Um dia eu não sei, eu quero saber. Então tá. Eu estava aqui no meu quarto fazendo uma meditação, ou refletindo, não era nada assim muito complexo. E eu senti um ímpeto, assim, uma vontade enorme de ir lá para fora. E eu, mas, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer lá fora? E você sabe que o futuro da mediunidade é a intuição cada vez mais forte, né? Essa é a mediunidade que está se aflorando na grande massa da maioria das pessoas. Então a gente tem sempre que estar atento a esses chamados, assim, quando são muito fortes ainda mais, né? E aí eu saí, era de noite, era um domingo, umas 8 horas da noite, 20 horas, e eu fui lá para fora. Eu tive uma vontade enorme de me conectar com a espiritualidade e eu fiz uma oração. E nessa oração, se eu falar para você que eu lembro de tudo, eu não serei sincera, eu não lembro. Mas foi uma oração, uma conexão muito forte, porque eu lembro que eu chorava copiosamente de alegria. Não sei se você já chorou de alegria. Já. Eu acho que eu chorei 2 vezes de alegria na minha vida. E nesse dia eu chorei de alegria, muita alegria. E eu lembro que eu olhei para o céu assim e disse assim, falei alto e falei, eu tô pronta. Mas é uma alegria. Agora, gente, eu não tô pronta, não é para tudo não, tá? Eu tô pronta só para iniciar. Eu acho claro, né? Eu tô pronta para dar o primeiro passo. Então, acho que eles me aceitaram de novo, né? E aí, sim. Dari, eu enxuguei as lágrimas e fiquei ali só contemplando, né? Era uma noite de lua que não era cheia ainda, acho que ela estava crescendo. E a lua estava assim, e as estrelas, algumas a gente vê, porque na cidade é mais difícil de você ver estrelas por conta das luzes que tem, né? Mas mesmo eu vi algumas. E aí, Dari, apareceu um bando de pássaros. Sabe aqueles pássaros migratórios que eles voam em V? Sim. Então, e aí eles vieram, era da direção norte para o sul. Isso era novembro. E quem estiver assistindo, por favor, me esclareça uma dúvida que eu tenho até hoje. Eu já fiz várias pesquisas e não encontrei a resposta. Então, eles vinham do norte e estavam indo para o sul. Era a minha tela plana aqui. Desse lado eu vi o norte, desse lado eu vi o sul. Eu sabia já a direção. E eles passaram voando. E eu achei eles tão lindos assim. Eu não pensei nada, eu só fiquei olhando para eles. Bonitinhos, branquinhos. Eles estavam tão longe, mas eu via que eram pássaros. Eu via até o movimento da asa, que era tão lento. E aí passou. Depois é que eu fui pensar, Dari, como é que eu podia ver eles brancos abaixo da lua? Né? Detalhe, eu não sou uma pessoa que tem mediunidade de ver as coisas, entendeu? A minha mediunidade não é ostensiva. Ela é muito mais da intuição, da percepção. E aí, eu fiquei pensando isso depois. Primeiro, eu não sei até hoje porque pássaros migratórios voariam à noite. Primeira pergunta. Já procurei e não achei a resposta. Agora, como vai ficar gravado aqui para a posteridade, alguém que souber pode enviar uma mensagem. Eu vou caçar isso aí. Isso. E a segunda é essa questão, porque como que eu vi os pássaros abaixo da linha da lua, a lua aqui, os pássaros aqui, e eu via eles aqui na parte de baixo, brancos. Em tese, eu poderia vê-los brancos aqui, que era onde estava a luz. A parte superior deles, e não a inferior. E aí, depois eu fui pensar, gente, nunca tive visão. E se
essa foi uma visão, ela foi simplesmente assim fantástica. E isso aconteceu, eu acho que muita gente já sabe, o pessoal que me acompanha, e acho que depois disso, foi novembro, 3 meses depois eu abri esse canal, o Rá Conexão Luz. Pessoas, assim, várias pessoas aqui da rede social que não se conectavam, falaram mais ou menos a mesma coisa, me incentivando. Porque eu já estava fazendo uma prática que todo mundo vê aí no meu trabalho, que é a fluidificação da água. Eu já fazia isso. E desde que iniciou a pandemia, eu me prestei a esse trabalho de tanto fluidificar a água para mim, como fluidificar para as demais pessoas. E para ajudar no momento da egrégora, que acontece às 24h10 no horário de Brasília, eu acompanhava da espiritualista também, Meire J. Costa. Eu acompanhava o trabalho dela, juntava com o meu, né? Quando eu iniciei com o Reiki. E eu fazia essa prática. E as pessoas viam, meus amigos, minhas pessoas mais próximas, e eles disseram, por que você não leva isso para todo mundo? E aí foi daí que eu concretizei esse trabalho. Então, é uma pretensão minha tratar de espiritualidade como trabalhar conceitos, trabalhar o que eu aprendi de filosofia, que eu fiz pedagogia e tenho uma especializaçãozinha em filosofia da educação e tenho também uma especialização em psicopedagogia. E aí, como eu não atuei, eu acho que chegou a hora, né? Como eu sempre trabalhei mais na área financeira, e chegou a hora de voltar para o estudo e, quem sabe, aprender um pouquinho. Sim. E como que é esse trabalho que você faz da fluidificação? Existe um grupo? Como que é? Não, Dari, eu faço parte de um grupo espiritual. Eu sou a parte menor. Existe uma equipe espiritual que me acompanha, que me dá suporte e que eu sinto perfeitamente a presença, a força, eu percebo a energia nas minhas mãos. Eu não achava que isso era possível quando eu fiz o Reiki 1, sabe? Mas Sim. A minha mestre dizia, você deve continuar, eu dizia, minha querida Marta, eu não tenho energia para sair das mãos. Ela falou, ela ria. Ela dizia, tem, querida. Eu falei, eu não sinto nada. Aí ela, continue. E é isso que eu digo para você que está nos ouvindo. E quando você se coloca para a prática, a força, a energia, aquilo que é concreto, começa a aparecer. E quando eu fui fazer o 2 e o 3 com o Diego Roque, do Luz Consciência, que é o meu mestre em segunda instância, de Reiki, fiz com a Priscila também, do Bosque Sagrado. E aí foi que eu realmente, aí eu me achei, aí eu me encontrei, aí realmente as horas que nós estivemos juntos e o estudo, eles vieram comigo com aquela mesma força quando eu tinha 15 anos, que eu li os livros, e era como lembrar. E o Diego dizia que a gente precisava, durante 21 dias, para incorporar a energia Reiki, fazer os símbolos do Reiki, né? Desenhar os símbolos do Reiki nos nossos chakras, nas nossas dependências. E aí eu falava assim, nunca que eu vou aprender esses símbolos tão complicados, principalmente o Rochazen Shonen, que é o segundo, olha o nome. Olha o nome, né? E aí, menina, é uma mágica, é uma força linda, é uma egrégora, realmente, o Reiki é uma egrégora.
você acessa esse grupo lindo e você só precisa se abrir. E hoje eu desenho todos os dias, todos os símbolos e seus nomes todinhos. Desenho na minha mão de manhã, nas duas mãos. Depois desenho os meus chakras, faço a minha mentalização, minha auto-aplicação. Quando não dá para fazer de manhã, eu faço de noite. E envio com essa condição, né? Com essa condição Sim. de enviar agora a Reiki também à distância. Eu envio nesse momento de oração e de fluidificação de águas, também para as pessoas que me pedem. E eu tenho um caderno, que ainda não é o caderno que eu vou montar do Reiki, sabe? Mas é um caderno, onde tem os nomes das pessoas. Não vou mostrar muito, não, que ele tá um pouquinho feio. Mas ele é tão cheio de energia, esse caderno. E todo mundo que já pediu algum dia orações, ou que eu, às vezes, até ofereci para pessoas que estavam bem doentes, elas continuam recebendo. Então, quem estiver me assistindo, mesmo que a gente não esteja se comunicando, você continua recebendo Reiki diariamente. Ou então, se eu não chamar de Reiki, eu posso chamar de oração mesmo. Sim, amor, mas né? É um amor, é uma intenção, é um desejo muito puro de que esse trabalho tenha um objetivo de atingir beneficamente a todos. Fazemos também por todos do planeta, todos que estão em hospitais, em seus leitos, a todos que, às vezes, por alguma razão, não dizem que estão doentes, porque a alma adoecida muitas vezes não é percebida. E essa alma adoecida, ela talvez, são poucas as pessoas que não poderiam dar esse diagnóstico a si mesma. A minha alma, por exemplo, mesmo com todo esse trabalho, é alguém que necessita dos meus cuidados. Então, todos os dias eu cuido o que eu posso, né? Quando eu não posso, eu peço socorro. Porque dar a maior coragem que existe, a força mais corajosa que existe, no meu pouco entendimento, é ter coragem de dizer, me ajuda. Pedir ajuda. Me ajuda. É tão bonito, não tenha vergonha. Me ajuda. É corajoso, porque quando a gente fala isso, as nossas defesas, as nossas durezas estão postas à prova. E não existem certezas e nem durezas que não possam ser revistas. Sim. Sim. Há quanto tempo você já está disponível assim? Eu tô com esse trabalho, né? Eu tô desde o início da pandemia. Da pandemia, você já está disponível para o envio? Eu já faço. Eu faço isso. Tá. E para eu levar esse trabalho e nomear as equipes espirituais, como a equipe do Dr. Pedro Ernesto, equipes de Coani, de Maria, de Bezerra de Menezes, para eu nomeá-los, eu pedi autorização da Meire J. Costa, mandei mensagem para ela e eu acho que é a espiritualidade que age, porque ela não me conhece pessoalmente, provavelmente não sabe nem direito do meu trabalho, ela é uma youtuber famosa e ela viu a minha mensagem e respondeu. Nossa, imagina, ela respondeu tão carinhosamente. E o resumo da mensagem dela foi dizer que o mundo precisa de mais pontos de luz e que eu ficasse mais à vontade ainda. E é por isso que eu convido sempre o pessoal, vem ser também ponto de luz. Nós estamos precisando mudar isso tudo que a gente vê por aí, não é, Dari? É verdade. Que lindo, menina.
Nossa, muito profundo esse seu trabalho. Muito profundo, muito delicado, muito sutil, né? As pessoas vão entrar em conexão direta com o seu coração, né? Dessa forma. E elas me ajudam, Dari. Na verdade, eu que sou a pessoa mais beneficiada, porque eu tenho aprendido muito. Eu tenho que lutar, como todo mundo, para vencer as minhas sombras, as minhas dores que eu trago que estão no meu DNA, que estão nas minhas vivências anteriores. Você até estava falando que você tem DNA de tudo que é povo do planeta, né? Com muita honra, eu acho que o meu sangue é tutti-frutti. Gostei. Adorei. Eu sou descendente de sírios por parte de mãe, aquele povo que é dizimadíssimo, né? Que, sim. Nossa, nem precisa abrir uma parte aqui. Sou descendente de sírios, daí o meu nome, Raet Cassebos, que quer dizer Raet, vida minha, né? Vida, et, vida minha. E na minha família sempre teve uma Raete, quando eu for também vai haver a outra, né? E bem, então, tem esses árabes, tem os índios aqui da Amazônia, tem os caboclos nordestinos que vieram na época da ocupação da Amazônia, né? No início do século XX, tem... Com certeza, esses caboclos já eram mestiços de brancos, índios e negros. E aí, muito feliz sou eu que tenho tudo isso aqui no meu DNA. Perfeito. Você sabe, Dari, quando a gente trata sistemicamente das questões que envolvem aquela pessoa na sua integralidade, incluindo toda a carga genética que ela carrega em si, todos nós temos isso. Quando eu trato com Theta Healing, com a Melissa Tobias, a escritora, já fiz alguns trabalhos com ela com Theta Healing, e tratamos de DNA, de cargas de antepassados. Você trata de você, quando você decide fazer essa mudança de forma de pensar, de o que está no seu subconsciente, e você trata de todos que vieram antes de você, de todos os seus antepassados, que vivem de uma forma ou de outra, onde eles estiverem, eles serão beneficiados. Veja como o trabalho sistêmico, o trabalho holístico, que envolve esse todo, tem uma importância e, vamos dizer, seria primordial, seria essencial que todos nós que pretendemos trabalhar com terapias, com medicina, com filosofia, com pedagogia, que é para você trabalhar como professor, seria a matéria básica, né? A visão básica. Quando Sócrates falava isso, ele é um dos grandes espiritualistas que eu considero. Eu queria dizer também, Dari, que espiritualidade, ela se confunde, ou ela se interage, ou ela se mescla com todos esses conceitos do holos, do holístico, da visão metafísica e sistêmica, e ela também conversa com todas as habilidades que a humanidade já tem. Tudo relacionado à espiritualidade relaciona-se à própria vida, a vida do ser humano, a vida dos animais, das plantas e dos outros reinos que a gente hoje só conhece como elementais, minerais, mas que brevemente, quem sabe, a gente conheça quais são esses outros reinos, né? Sim. E uma coisa
interessante também, nessa visão sistêmica, é que quando você analisa a doença, por exemplo, de uma unha, e você for analisar as células dessa unha, quando você for ver no microscópio uma das células dessa pele mais endurecida, que é a unha, ela será a cópia, numa proporção um pouco diferente, de outras coisas que existem no universo. Por exemplo, quando você olha para dentro de uma célula, e vocês podem procurar imagens aqui na internet, como que a célula se comporta, as coisas, os elementos da célula, é muito parecido com um aquário, com várias vidas dentro. Se você olha para o mar, você vai ver um meio líquido, onde existe uma infinidade de vida. Então, o modelo que você vê no mar, você vê dentro da célula, você vê dentro do elétron. E se você for para o infinitamente menor, abaixo do átomo, você vai encontrar formas que são muito semelhantes às formas que a gente vê aqui nessa dimensão nossa, como, por exemplo, o desenho das folhas, como que as nervuras da folha se comportam, como que a rosa se organiza até formar aquela abóbora linda. E aí, quando você vai para a imagem das galáxias, por exemplo, vocês podem abrir agora aqui no Google e pedir para ver a foto do Hubble, que é o satélite que fotografou inúmeras galáxias. E as imagens, essa foto que está em todos os meios de comunicação, ela é muito parecida com o próprio céu estrelado que a gente vê. Só que cada estrela que a gente vê agora no céu, lá nessa foto, é uma galáxia. Então, esse é o infinitamente maior. Veja como tem uma semelhança grande do que é tão minúsculo e é uma parte, para o que é tão maior e é considerado o todo. Sim. Não tem como a gente negar isso. Chegou a hora. Chegou a hora de perceber que não dá para se segmentar as coisas. As coisas estão interligadas. E é por isso que nós duas e todo mundo que está assistindo ouve tanto que tudo é o todo. Você é o todo. É por isso. Porque nós temos que ter cuidado com essas falas. Às vezes a gente, de tanto dizer a mesma coisa por repetição, você é o todo, você, né? Você precisa entender isso. E mais do que isso, eu sugiro, que é o que eu faço, né, na minha humilde condição, observar. Estar só observando. Só observando. Na hora da observação, a gente se cura de tanta coisa. Quer ver? Experimento. Sim. Aí você está falando de uma meditação, praticamente, né? Sim. Na minha opinião, assim, meditação é sensacional, é o caminho, é a meditação, sabe? Sem dúvida. Meditar é o caminho. Menina, dá uma lida aí nos elogios que você está recebendo aí dos seus amigos. Vai rolando com o dedo, ô, meu chá, vai rolando com o dedo aí e lê, sabe? Gente. Quer que eu te ajude? Gente, muito obrigada, viu? Vocês são lindos. Vocês... Olha, a Elisângela disse, além de inteligente, ainda é leve espiritualmente. Olha que linda. Meu Deus, um beijo. Priscila, Wagner, Cris, Alessandra, Paula, Elisângela, a Priscila te elogiando, validando seu trabalho. Olha só. A Priscila é minha professora, né, Dária? Não sei se você sabe. Eu não. A Priscila é minha professora. Ela é um bebê mesmo. Mas ela é muito professora minha.
Ela me ensina Ela, muita coisa. ela é um bebê, né? Ela é tão novinha. O dia que ela conversou comigo aqui, eu falei, gente, você é tão novinha, já tá desse jeito, meu Deus, vai ser sensacional, assim, futuramente, né? E eu tô vendo os frutos dela agora, né? Porque eu falei com ela o ano passado, não sei, nem me lembro mais, faz tempo. E eu falei com ela, falei, nossa, obrigada por você estar, porque ela estava terminando algum curso, alguma coisa. Eu agradeci, eu falei, olha, obrigada, né? Porque você vai ser uma terapeuta excelente, pelo que eu tô vendo. E agora você é um fruto dela, né? Uma pupila dela, né? Ela é numeróloga, é minha colega de Reiki, é uma irmã reikiana e é uma pessoa de alta sensibilidade. E vocês estão todos convidados para conhecê-la no canal Bosque Sagrado. Dari, eu queria dizer para você que eu me encanto definitivamente nessas observações, e você falou muito bem, meditações. E para o pessoal que ainda não se acha capaz de meditar, porque acha que precisa de ter condições, precisa de ter curso, acompanhamento e tudo, vejam o que a Dari disse. A observação, esse estado de observação, de estar consciente, de se deixar colocar na condição de estar na condição neutra, sem impor pensamentos. E os pensamentos do dia a dia vão chegar e você vai dizer, oi, tudo bem, passa. Volto para o meu estado neutro, né? Veja só como eu me encanto de saber que esse conhecimento tem sido repassado para mais e mais pessoas estarão nessa prática, não tenham medo e nem se achem incapacitados para isso, porque ninguém é incapacitado. A confiança é a grande mola da evolução, e saber que ainda tem tanto caminho pela frente, será que eu vou conseguir? Nossa, mas veja onde é que você já está. E se você achar que não está em canto nenhum, você está enganado. Você está aqui agora, nessa vida, e é hora de comemorar. Faça a diferença para você, faça a diferença para quem chegar perto de você, apenas sendo gentil inicialmente. Eu me encanto, eu me encanto, Dari, com a juventude que tem surgido no mundo espiritualista. A gente fala de Priscila, falo também de Washington, falo de outros irmãos do nosso grupo, de grupos outros. Eu me encanto, porque quando eu vejo isso, eu me encho de esperança. E eles são tão jovens, eles são tão jovens e ensinam tanta coisa, né? Isso. Pra gente, nossa. Eles estão jovens com essa condição, tem um grande desafio de trabalhar as impetuosidades, né? E de trabalhar principalmente o ego. Eles e todos nós. Porque esse que é talvez o nosso maior impeditivo é quando a gente julga. A gente julga nós, que somos, se não somos capazes, e julga o outro. O outro, não, tá falando nada com nada e tal. Mas você já viu, Dari, como que da pessoa mais humilde, aquela que nunca foi para a escola, que nunca estudou nada de filosofia, nem de espiritualidade, nem de física quântica, nem de metafísica, nem de nada. Desde essa pessoa mais humilde, que viveu a vida inteira dentro da selva, por exemplo, aqui na minha região, existem os seringais, onde ainda há extração do látex nas seringueiras. Quem quiser saber um pouquinho sobre isso, é só dar uma olhadinha aí e pesquisar. Não vou contar a história agora. Mas então, esse povo é um povo humilde, um povo que tem
apenas a mata, a floresta, toda aquela força que existe na floresta, todos os elementais que ensinam para eles e que eles traduzem no que a gente conhece vulgarmente como folclore. Mas existe uma capacidade imensa. Existe também aqui na minha região, é o berço da medicina ayahuasca, que é o Santo Daime. Eu não conheço de Daime, não faço parte, mas eu sei que existe essa cultura, esse conhecimento que mescla tanto a fitoterapia quanto a espiritualidade. E como é interessante a gente observar o infinitamente simples para o infinitamente preparado tecnicamente. E o que nós poderíamos dizer que quem sabe mais? O seringueiro, que conhece tudo da região dele, sabe viver na mata com nada, praticamente, ou o físico que está num grande centro de tecnologia. E se nós abríssemos a nossa mente, a nossa futura humanidade, para unir essas duas condições, essas duas potências de conhecimento, acho que todos aqui têm essa visão, né? Mas precisamos trabalhar para que isso seja cada vez mais popular. E não apenas socialmente correto, politicamente correto, mas que esteja dentro da gente, que a gente dê esse valor lá dentro da gente. Essas são curas que às vezes a gente precisa trabalhar. Eu estou fazendo isso. Eu também. Eu estou procurando olhar para isso. Inclusive, esse fim de semana, na aula de yoga, nós falamos muito sobre isso, né? Uhum. Até a Rosana usou um termo. Oi, alô, opa. Acho que ela saiu. Usou um termo que eu esqueci agora sobre isso, um termo bem legal que ela deu para a gente estudar, que é justamente o que você falou, né? E deixa eu dar um alôzinho também para a Paula Miranda, terapeuta, que ela comentou aqui, que esse é um momento de nos unir mesmo, e é verdade. Olha, quando você fala para mim do seringueiro, do pessoal da mata, da medicina da floresta, você mexe comigo, né? Porque eu adoro as plantas, eu adoro as ervas, né? Eu trabalho com a medicina Ayurveda, que é uma medicina ancestral, né? Sim. Que tem muito a ver, é xamanismo total, né? E eu sou adepta do ayahuasca, eu sou adepta da medicina da floresta e realmente o que você fala é isso, né? Como que pode, né? Tão simples, como que pode um chá, uma folha e uma raiz? Hoje eu estou tomando uma casca de uma árvore e umas bolinhas, sementinha, né? Mas eu estudei para saber, né? Assim, eu tive que pagar um curso e tal, mas e o homem que vive ali na floresta? Como que ele soube que uma folha ia se organizar com a outra de uma forma química, né? Verdade. A ponto de te trazer... Ele sabe tanto pelo conhecimento ancestral que é repassado, como também pela sua própria intuição. E esse ancestral também recebeu essa informação que está lá atrás de maneira intuitiva ou às vezes colaborativa mesmo, porque os elementais, principalmente da floresta, eles encontram formas de se materializar também. E é um grande mistério, né? Eu acho que os ETs estão envolvidos nessa também, viu? Sim. Eu não deixo de fora essa possibilidade. Sim. Olha, eu estou tão feliz, estou tão grata de ter você aqui agora, porque você é tudo isso mesmo. Nossa! Você é tudo isso. Você
você tem uma sensibilidade, um campo áurico que chegou aqui, na freguesia do Ó. Nossa, sério. Menina, muito obrigada de você ser quem você é e de você estar disponível agora para a espiritualidade, né? Tá aberta. Eu quero te indicar para todo mundo e que as pessoas possam te conhecer e ser tocada, porque só de falar, de ouvir você falar, eu já sinto como se eu estivesse tomando a água fluida, né? Fluidificada que você faz. Estou falando de coração isso, viu? E te agradeço muito mesmo por você ter aceitado o convite. E eu quero que outros encontros desse aconteçam, tá? Esteja à vontade. Esteja à vontade quando você criar um grupo, quando você quiser abrir as suas lives para poder dar o seu ensinamento para a gente, me fala, que é para poder divulgar para todo mundo. Tá bom. Eu estou entrando nesse mundo de chamar ainda convidados, né? E abrir também mais lives de fluidificação de água ao vivo. Isso vai acontecer, sim. Vai acontecer, se Deus quiser. Eu agradeço de coração também a todos, a você principalmente. Eu tive um enorme prazer de interagir com você, com seu público. E muito feliz mesmo. O pessoal da minha região aqui, nesse horário, nós temos uma diferença horária de menos 2 horas, então eles nem chegaram ainda do trabalho. Né? Então, mas tudo bem. E eu quero agradecer muito, de coração, a todos. A minha mensagem que eu gostaria que ficasse na mente é que nós não somos especiais. As pessoas que você assiste aqui nas redes sociais, no YouTube, elas não são especiais. Elas são instrumentos dessa espiritualidade que trabalha com todo afinco. É como eu, que sou mais um elemento dessa equipe. Quando eu estava agora falando, eu estava com certeza, de certa forma, muito inteirada também com toda a condição que eles gostariam também de se manifestar. Eu sou muito grata mesmo por ser tão ajudada e ser tão auxiliada. E eu fico muito feliz por isso. Uma boa noite para você, Dari, para todo mundo. E eu estou à disposição aqui no Instagram, no Ra Conexão Luz, no Raete Casseb e no YouTube, que também é o mesmo nome, Ra Conexão Luz. Perfeito, vamos fazer um brinde aqui para quem está aqui ao vivo e para quem está aqui agora assistindo a live gravada. Olha, um brinde com o nosso chazinho, chá remoto, tomar, né? Porque a gente brinde e toma aí. Esfriou, tá tão bom. Agora, menina, eu descobri que tá bom. Menina, eu descobri que é sementinha de coentro. É muito gostoso. Vou experimentar. Experimenta. Nossa, é refrescante. Olha, então deixa eu mandar um beijo para quem está aqui ao vivo conosco, né? A Paula, a Marina, minha linda flor, o Gianluca. Lindo, maravilhoso. Priscila. Ai, gente, obrigada, viu? Obrigada, Rá. Olha, em breve, mais live, hein? Um beijo, pessoal. Um beijo para todo mundo no coraçãozão de vocês. Até mais. Tchau, namastê. Beijo, obrigada, gente.